Eu tenho certeza que você tem muitas perguntas na sua vida, grandes questões. Todos nós temos questões sem resposta para muita coisa, até mesmo com relação a coisas espirituais, coisas de Deus. Tem certas coisas que eu sempre digo, está anotado no meu caderninho, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer respostas. Claro que isso é uma forma de falar. Quando nós, como igreja, quando nós chegarmos lá no céu, quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós teremos a mente de Cristo. Eu não vou precisar perguntar nada para Ele, eu vou entender tudo. Mas, por enquanto, eu não entendo muita coisa, né? Você também não. Tem muitas questões. Até quem confia na ciência, por exemplo, ainda busca resposta para grandes questões. Talvez cientistas tenham falado sobre isso, né? Perguntas como, de onde viemos, né? Qual é a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos? A ciência ainda tenta responder isso. Estamos sozinhos no universo? Também é uma pergunta. Essa já é mais existencial, qual é o propósito da vida, se nós estamos aqui? Se isso for um evento único do acaso, se nós temos algum propósito de estar aqui? São questões. Até mesmo na ciência física, quântica, os cientistas buscam a teoria de tudo, ou do tudo, para tentar explicar alguma coisa que faça sentido, porque o que parece é que quando descobrem-se, né, alcança-se algumas respostas, aparecem outras questões mais difíceis ainda para responder. De vez em quando, eu leio muito a respeito de ciência, de história, de arqueologia. Todos os anos, algumas vezes eu leio uma notícia assim: jogue fora tudo que você sabe sobre a origem da humanidade, porque descobriram uma coisa nova. Sempre aparece alguma coisa assim. Tal descoberta desafia as leis da física. Tudo que sabemos da lei da física, que pensávamos ter respostas, pode ser que não seja. Todo ano tem alguma coisa nesse sentido aí, não é? Eu quero falar sobre a grande pergunta. A grande pergunta. E essa grande pergunta, a resposta dela é escrita com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículos 25 a 34. Nós vamos ler, depois a gente vai voltar um pouquinho no contexto aqui. Atos 16, versículos 25 a 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Paulo e Silas estavam presos. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Está aqui a grande pergunta. Que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Como é que nós chegamos nesse ponto aqui? Paulo e Silas
andando e pregando o Evangelho e libertando as pessoas dos cativeiros espirituais. Eles libertaram uma moça, uma menina escrava, que era possuída por um espírito que predizia o futuro. Assim eles pensavam que esse espírito fazia com que ela fosse capaz de prever o futuro. E ela, como era escrava e previa o futuro, ela dava muito lucro aos seus donos, os donos dessa menina escrava aqui. E ela seguia Paulo e a Silas gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha só, ela estava somente falando a verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão aqui para anunciar como vocês devem ser salvos. Eu acho que Paulo e Silas, no momento, disseram assim: nossa, não deve ter entendido o que era aquilo. Essa menina deve estar falando da parte de Deus. Acontece que não. O que ela estava fazendo ali era, apesar de falar a verdade, eles sim eram servos de Deus e estavam anunciando como todos podiam ser salvos, mas ela estava atrapalhando. Sabe, às vezes o diabo faz isso, o inimigo fala verdades em momentos inoportunos para atrapalhar. E ele estava fazendo isso naquele momento ali, usando aquela menina, e eles perceberam, claro, não foi imediatamente que eles perceberam isso, porque depois que eles cansaram disso, eles viram que aquela menina estava trazendo lucro para os seus senhores. Então eles vão lá e repreendem aquele espírito em nome de Jesus, isso está lá no versículo 18, saiu dela no mesmo instante e ela parou de dar lucro, ela parou de profetizar. E aí os homens ficaram muito bravos e resolveram causar um problema para que eles fossem presos. Começaram a dizer: esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados, eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir. Isso eles estavam lá em Filipos, né? Na cidade de Filipos. Logo a multidão revoltada se juntou contra eles, porque as pessoas gostam de ouvir as más notícias, não param para ouvir o lado correto da história. Isso acontece até hoje. Pessoas recebem uma acusação, não têm oportunidade de se defender, e adivinha, a maioria das pessoas vai acreditar na notícia ruim. Não acreditam. Notícia boa, parece que não vende, não atrai a atenção, não é? Nós não devemos ser assim. Se você perceber um grupo de pessoas falando baixinho e olhando e fofocando, chega perto lá e tenta ouvir o que eles estão falando. Estão falando mal. Você nunca vai ver pessoas ali amontoadas falando e você chega perto para ver se é fofoca e alguém está dizendo: eu falei para vocês que aquela pessoa é excelente, é maravilhosa, louvado seja Deus pela vida daquela pessoa. É capaz de você chegar lá e falar: pensei que era uma má notícia, pensei que era uma fofoca. Né? Nós não somos assim? Nós somos assim. Qual é a notícia que todo mundo para ouvir na televisão? A notícia de desgraça. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. As pessoas foram revoltadas. Revoltadas com o quê? Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam, inclusive, fizeram um bem para uma moça ali que era uma escrava e estava dando lucro aos seus senhores, usando de um subterfúgio espiritualista ali. Como o ser humano pode ser facilmente manipulado e nem um pouco empático, né? Bom, eles são presos, e eles são presos em uma prisão, daquelas prisões romanas que tem uma parte superior, depois tem um porão, e aquilo ali tem uma grade em cima, num buraco, e quando o preso é muito perigoso, ele fica preso e com os punhos e as pernas presas também. Então, eles estavam numa prisão por pregarem ao Senhor Jesus Cristo, eles estavam presos ali por terem libertado uma moça de um cativeiro espiritual, e numa posição que eu acredito que deveria ser muito dolorosa, tenta ficar na mesma posição, amarrado braços e pernas com grilhões, e eu quero ver se você não vai gemer de dor. Você vai gemer de dor. Você levanta da cadeira, já levanta gemendo, quer dizer, eu faço isso às vezes.
Se levantar da cama. Imagina eles ali. Não eram mais jovenzinhos, não eram mais crianças, não. Eles estavam louvando e orando. Essa foi a atitude daqueles homens que estavam ali. Talvez a primeira pergunta do carcereiro fosse: quem são esses caras? Por que é que eles conseguem louvar estando nessa situação? Acontece que naquela época, o carcereiro, se ele deixasse alguém fugir, ele pagava com a sua vida. Isso era uma prática comum. O soldado carcereiro que deixasse um prisioneiro fugir, ele pagava com a sua vida. Lembra de Paulo, quando ele estava no naufrágio ali na ilha de Malta? Os soldados queriam matar todos os prisioneiros, porque o barco encalhou, quebrou, e os prisioneiros, antes de saltarem ao mar, tinha uns lá dizendo: vamos matar todo mundo, porque se alguém fugir, quem vai pagar com a vida somos nós. E aí o centurião não permitiu, porque o Paulo era um prisioneiro e Paulo seria morto. Então todos escapam com vida, ninguém foge. E ali na ilha de Malta o evangelho é pregado. Muito bem. Mesma coisa aqui. O carcereiro, quando vê aquilo, ele não tem um ataque de nervos. Nossa, para que isso, cara? Teve um terremoto, as portas da prisão se abriram, os grilhões se quebraram ali, quando a terra mexeu. Explica lá para o seu chefe, para o seu superior, ele vai entender. Traz um atestado, né? Ele tira a espada para se matar. Não foi uma atitude de alguém que estava tendo um ataque de nervos. Ele sabia o que viria em seguida. E tem toda uma questão aí que nós vamos ver agora para ele. A primeira coisa, vamos falar sobre 3 coisas aqui. O que é mais importante? Para aquele carcereiro, o trabalho era muito importante. Se você quer fazer uma grande pergunta, pergunte o que é importante, o que é mais importante. Aí você vai ter uma direção de qual a pergunta que você tem que fazer. O que é mais importante da sua vida? Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é mais importante na vida para você? Então, é essa pergunta que vai atrair a outra pergunta. O que fazer para chegar lá, para conseguir aquilo que é mais importante? Para ele, o trabalho era muito importante. Ele pensa em tirar a própria vida. Para ele, a sua reputação era muito importante. Ele seria humilhado, seria decapitado lá, diante dos seus familiares. Muitas vezes isso acontecia. Então, se ele se matasse, ele ainda poderia ser visto como um herói. A sua eficiência era muito importante. Ele queria se mostrar eficiente. Como fugiu ao seu controle com aquele terremoto, tudo isso foi por água abaixo. Então, ele não tem outra solução. Então, para aquele homem, a sua eficiência é muito importante. O seu nome, a sua fama. Só que depois, quando ele vê que ninguém foge, e que o que Paulo e Silas estavam cantando e orando era verdade, porque eles não fogem. Seria muito fácil ouvir 2 homens louvando, cantando e orando, testemunhando do Senhor ali na escuridão de uma prisão, e na primeira oportunidade que eles tivessem, quando depois de um terremoto, as portas se abrem, eles saíssem correndo e ainda matassem o carcereiro, o que muitas vezes acontecia quando alguém queria fugir de uma prisão. O primeiro a morrer também era o carcereiro. É por isso que o carcereiro era morto quando alguém fugia, ele não era morto. Porque eles diziam assim: escuta só, os caras fugiram, não te mataram, então agora você vai morrer. Eles não fogem, o carcereiro está vivo, agora ele vê que aquilo que ele tinha ouvido a noite toda, nos cânticos, nas orações, aquilo fez a diferença. Então agora ele tinha algo mais importante em mente: salvação. Já não era mais
o seu trabalho, não era mais a sua reputação, a sua eficiência ali de cuidar que os ladrões, os presos, os quem mais o quê, fugissem. Não, agora a coisa mais importante tinha a ver com a sua alma. E ele faz a pergunta mais importante de toda a existência humana: o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante. E ele talvez não soubesse, naquele momento, que essa pergunta fosse a pergunta mais importante de toda a humanidade. A primeira pergunta é: o que é mais importante? Então agora, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer para alcançar uma resposta para isso? Para essa grande questão? O que é que você pode fazer? Talvez ele tivesse em mente, como um romano que ele era, um carcereiro ali de Filipos, talvez ele tivesse em mente que a salvação precisaria ser merecida. Como todas as pessoas tentavam merecer a salvação dos seus deuses. Tinham que cultuar, entregar ofertas, fazer sacrifícios, muitas vezes até humanos, sacrificar filhos, bens, automutilação. Isso era muito comum nessas religiões. O que ele precisava fazer? Será que ele precisava merecer a salvação como? Soltando Paulo e Silas? Quando Paulo diz: não se mate, nós estamos todos aqui, não precisa tirar sua vida não, ele pula, ele abre, ele já estava aberto obviamente, mas ele desce naquela parte inferior com uma tocha na mão, verifica que está todo mundo ali. Será que ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo iria dizer: solte-nos, deixe-nos ir. Não, Paulo não fala isso. Não fala. Será que ele esperava que Paulo dissesse: amanhã vá ao templo e faça uma oferta? Ou faça um voto? Não. A resposta foi inesperada. O que é que ele precisava fazer? E não é boa obra. Com isso ele não estaria em condições de se dizer merecedor da salvação. A resposta é: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. E aí precisa lembrar de uma coisa: não é porque o pai da família, o carcereiro era o pai da família, ao crer em Jesus, automaticamente a sua família seria salva. A gente vai ver que não é assim. Não é assim. O próprio texto já mostra que não. Então o que ele precisava fazer é crer no Senhor Jesus para ser salvo. E isso valia para ele e valia para a família dele. E isso continua sendo a resposta da grande pergunta hoje. Ainda é a resposta da grande pergunta. A resposta é a mesma: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Não tem outra resposta. Nós, até mesmo em algumas denominações cristãs, existe uma tendência de tentar inventar mais alguma coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo aqui nessa igreja, porque se for em outra igreja, é a nossa igreja que vai para o céu. Então não adianta você crer em Jesus na igreja do outro bairro, tem que ser nessa. Está certo isso? Creia no Senhor Jesus Cristo numa igreja que tenha uma placa com determinado nome. Não. Faça votos, participe de propósitos e correntes e... Esqueci o nome de outras coisas que o pessoal faz aí. Tem que seguir aí uma sequência de sacrifícios e merecimentos. Eu me lembro de ouvir uma rádio, uma FM, isso é na época que a gente ouvia a rádio FM. Você sabe que isso existe ainda, né? Mas eu ouvindo uma rádio, aí tinha um programa de uma determinada igreja, muito famosa, templos grandes e suntuosos. E aí alguém ligou e disse: pastor,
Eu estava na igreja tal, na igreja do bairro tal, na sua igreja do bairro tal, e eu fiz ali um propósito de ir 9 semanas no culto do não sei das quantas, cada culto tinha um nome e tal, e eu interrompi, parei. O que é que eu faço? E aí ele respondeu, minha amiga. Já entenderam, né? Minha amiga, volte e comece do zero. E nunca mais saia, porque senão você perde a sua salvação. Quase que eu perco a direção do carro. Volte, meu amigo, minha amiga. Esse é o evangelho que tira Jesus da história, de uma resposta que não é escrita com o sangue de Jesus. É uma resposta fabricada por um ser humano que quer encher a sua igreja. Isso está errado. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio para buscar e salvar quem estava perdido. Jesus Cristo não veio para nos dar prosperidade. A prosperidade pode vir como uma grande bênção de Deus, seja, louve a Deus pela prosperidade que você tem e sirva a Deus e ao próximo com a sua prosperidade. Mas Jesus não veio para isso, Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então ele ouve a resposta, crê no Senhor Jesus. Resposta para a grande pergunta. Tá bom, agora ele ouve essa resposta, o que acontece depois? É a terceira pergunta, o que é que acontece depois? Porque se eu disse que essa é a grande pergunta e continua sendo até hoje essa grande pergunta, e a resposta continua sendo a mesma, hoje, 2000 anos depois, é a mesma resposta. O que acontece depois? Bom, no caso do carcereiro, eu acho que ele prende os outros, fecha de novo a cela dos outros presos, mas pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, passa remédio nas feridas, porque Paulo e Silas foram açoitados com varas, versículo 22. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Então o carcereiro passa remédio nas feridas, dá a eles uma boa refeição. E diz o texto, vamos continuar lendo aqui, versículo 33, versículo 32. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Então, por que é que todos da família foram batizados? Porque todos foram evangelizados e todos creram. Não foi o carcereiro que creu e toda a família foi batizada na onda dele. Não, todos creram. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família, e mesmo sendo tarde, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. E o verbo no grego aqui, o batismo, significa imersos. As casas tinham um reservatório de água, que ficava geralmente no centro da casa, que captava a água da chuva, que eram as cisternas. Muito provavelmente eles foram batizados na cisterna ali da casa. Eu já ouvi muitos dizendo assim, como que Paulo e Silas batizaram a família toda do cara lá, assim do nada? Quando a gente vai fazer um batismo aqui, é um negócio sério. Tem que primeiro limpar, porque eles juntam um pozinho ali, aí depois tem que alguém encher a água. Hoje não precisou, mas às vezes bota o aquecedor, né? Depois, essa água aí tem que ser jogada fora, porque os pecados... Não, estou brincando, gente. Mas os pecados não estão boiando ali, não. E também não é uma água benta. Não é uma água benta. Batismo, assim como a ceia do Senhor, não existe nada místico no pão e no vinho, não tem nada místico nessa água. Mas é um testemunho, é um ato de testemunho. Uma ordem do Senhor Jesus. Então como é que eles conseguiram improvisar aquilo? Porque é muito possível que sim. Naquela época era muito comum que houvesse
cisternas e que pudesse acontecer. E diz aqui que depois levou-os para sua casa, lhe serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Então, todos eles creram, está no plural aqui, todos eles creram em Deus. Por isso que todos foram batizados. Foi a classe de doutrina que durou uma noite, né? Aprenderam do Senhor Jesus Cristo, foram evangelizados, e o que importava era que eles agora acreditavam, criam que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, o Salvador que tira o pecado do mundo. Era isso que aconteceu, então eles foram batizados. Eles devem ter se juntado à igreja ali de Filipos, porque a gente sabe que Paulo escreve uma carta aos cristãos filipenses, de Filipos. Funda-se uma igreja ali. Eles, finalmente, o que acontece depois, eles se alegraram, porque creram em Deus. E aí a gente sabe que no dia seguinte, ele levou de volta o Paulo e Silas para a prisão, e aí veio uma ordem de soltura. Mais uma ordem de soltura. O engraçado é, versículo 36, os magistrados disseram, vocês e Silas estão livres, vão em paz. Com as costas retalhadas, estavam presos, quase no terremoto, vão em paz. Mas é brincadeira, né? E aí vem uma resposta de Paulo. E aí a gente vê, está vendo? O crente não precisa levar desaforo para casa não, mas é que Paulo tinha lá um gêniozinho, né? Paulo, no entanto, respondeu, eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, nos colocaram na prisão, nós somos cidadãos romanos, agora querem que vamos embora, às escondidas, de maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Deu ruim. Cidadãos romanos, a gente bateu nisso, a gente pensou que eram judeus. Por quê? Porque eles acreditaram na multidão gritando, esses judeus estão pregando coisa errada. Olha aí o grande problema de você ouvir uma coisa e você mesmo não verificar a informação. Nós estamos vivendo uma época assim, né? A pessoa ouve, não verifica a informação, e agora esses magistrados estavam ali. Versículo 39, foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então eles trouxeram para fora e suplicaram que fossem embora da cidade. Só que eles voltaram à casa de Lídia, se encontraram com os irmãos, encorajaram mais uma vez, pregaram mais um pouco, deram um pouco mais de doutrina na igreja de Filipos e aí partiram. É isso que acontece com quem tem um compromisso com Deus. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aqui agora, seja aqui. Você viu que eu não falei, meu querido, minha querida. Eu falei, meu querido, minha querida. Você que está me ouvindo aqui agora e em casa. Qual é a grande pergunta que é preciso fazer para ser salvo? Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, de verdade, agora você precisa se integrar à igreja, como aconteceu com essa família, pelo batismo, ou seja, você já foi batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer fazer parte dessa igreja, queremos dizer para você quais são os passos que você deve tomar. O que aconteceu hoje no início do culto é um exemplo do que vem acontecendo em 2000 anos de existência da igreja cristã. É um testemunho representado. Ao descer as águas é morte para o mundo, ao sair das águas é uma ressurreição para uma nova vida em Cristo. Morte para o mundo, nova vida em Cristo. Que isso aconteça na sua vida, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador. Baixe sua cabeça em oração. Se você que está aqui, você que está em casa, assistindo pela internet, se você ainda não tinha tomado uma decisão por Jesus, faça isso. Creia no Senhor Jesus. Seja salvo. Isso não é uma boa obra,
é estender a mão para receber uma graça imerecida. A salvação é pela graça por meio da fé. Diga isso, convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida. Se nessa noite você tomar essa decisão, venha falar comigo, com o pastor Reinaldo, pastor Maurício, no final do culto. Quando nós cantarmos aqui, venha até aqui à frente, eu não vou pedir para você falar nada, mas tome uma decisão por Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia inundem as nossas vidas. Que sejamos submersos nessa graça e misericórdia, como fomos submersos nas águas no dia do nosso batismo. Obrigado, ó Pai, pela Tua verdade, que continua sendo verdade e continuará a ser verdade até o fim dos tempos. No nome precioso do Teu Filho Jesus eu oro. Amém. Vamos nos colocar de pé.